Em alguns manuais, né, dos mais famosos de história da religião, dedicada aos estudos de história da religião na Escandinávia pré-cristã, eles vão mostrar que o deus Odin era o deus mais cultuado. Então, são manuais que ainda estão em voga, tem muitos estudiosos que ainda vão recorrer a ele. Eles vão apresentar essa informação. Mas, com as novas pesquisas, com novas leituras, inclusive até com novas descobertas arqueológicas e leituras muito mais atentas das fontes primárias, consegue-se perceber que o deus Odin era, sim, um deus muito cultuado, mas um deus cultuado pela aristocracia, pela elite. Esses manuais de história, de história das religiões escandinavas, que foram escritos no século XX, eles vão recorrer muito a duas fontes, tanto a Edda poética como a Edda em prosa. E nessas duas fontes primárias aparece lá o deus Odin, só que essas duas fontes eram fontes que circulavam na elite, nas elites. Então, ou conseguimos depreender e fazer a interpretação que esses manuais ainda colocam, que era um deus ligado a essas elites. As pessoas mais simples, que não tinham acesso a nada disso, conheciam, mas não tinham esse grande culto. E também é muito complicado nós pensarmos nos ritos, porque a gente tem que saber que há uma diferença imensa entre o mito e o rito. São coisas diferentes, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem o seu formato específico. Então, mito não é, em hipótese alguma, sinônimo de rito. São coisas distintas. E essas fontes, tanto a Edda poética como a Edda em prosa, elas não apresentam para nós indícios, vestígios que possamos investigar como eram os rituais. Elas vão centrar no mito, não no rito. Algumas sagas islandesas, algumas crônicas, histórias, vão já apresentar alguns vestígios de como eram os ritos ao deus Odin. Mas, mesmo assim, eles não são minuciosos, eles não apresentam todos os detalhes, todas as descrições que eram, como eram, que se procediam esses rituais. Há essas fontes, as sagas islandesas, algumas crônicas históricas, e a arqueologia nos dão pistas, mas ainda até agora, com todas as fontes disponíveis que nós temos até esse momento, ainda não é possível fazer um detalhamento preciso de como eram os rituais ao deus Odin. A partir de vários estudos toponômicos, que a toponímia nada mais é do que o estudo do nome dos lugares. Por que a ponte leva tal nome? Por que o rio leva tal nome? Por que tal estrada, tal bosque, tal floresta, tal nome? Existe tal nome. Isso é a toponímia. Esse estudo vai apresentar para a gente vários locais que fazem referência ao deus Odin. Em toda a Escandinávia tem referência. Na Escandinávia inteira vai ter bosque do Odin, riachinho do Odin, estradinha de Odin. Mas há um local específico da Escandinávia onde acontece o maior número desses teóforos. Que são os teóforos? São o nome dos lugares que levam nome de deuses.
não é só simplesmente Riachinho da Serpente, seria ligado aos deuses. Então, Rio de Odin, Bosque de Thor. Então, isso é um teóforo, locais que levam o nome de Deus. Essa região da Escandinávia, onde é abundante o nome dos locais referentes a Odin, é na região da Upilândia, que é a região compreendida entre Uppsala e Birka, ali onde hoje é a Suécia. Então, essa região é muitos nomes ligados a Odin. E aí também tem um detalhe muito importante, que são os achados arqueológicos com máscaras, né? Como máscaras, sejam em representações de couro, em pedras, em vários objetos vão ter as máscaras representando o deus Odin. E a arqueologia também vai jogar mais um dado para a gente. Nessa região também foram encontrados muitos elmos de guerreiros com pequenos cornos. E também, claro, os pingentes. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que os pingentes são abundantes também nessa região, e todos eles alusivos ao deus Caolho. A lança é um símbolo odínico por excelência, né? Um dos epítetos do Odin é Senhor das Lanças. Então, essa arma, ela é muito importante e ela é ligada diretamente ao deus Odin. Já foram encontrados muitas pontas de lança em várias tumbas, em várias escavações, sempre são encontradas tumbas de guerreiro com a presença de pontas de lança. É um material arqueológico, vamos dizer assim, abundante em determinadas regiões, em determinadas tumbas, que fazem referência direta ao deus Odin. As lanças também são encontradas em tapeçarias. Há várias tapeçarias que mostram lá os guerreiros portando lanças. Há outros vários elementos também, além das tapeçarias, que a tapeçaria é o cotidiano, mas é um cotidiano da elite. A tapeçaria fica na casa dos senhores, dos melhores guerreiros, de gente mais poderosa, fica a tapeçaria, então tem que representar a vida do guerreiro e também esse culto ao deus Odin. Mas nós temos algo muito importante também que tem que ser referendado, é que nós não temos fontes primárias que vão descrever como é que era o culto, como é que as lanças eram usadas em cultos. Nós não temos, infelizmente, esses elementos. Então, a partir desse questionamento, acha-se lanças, sim, as lanças são ligadas ao Odin e são ligadas aos guerreiros. Mas, e o ritual? Infelizmente, as lanças apontam que poderiam ter sido usadas em culto, mas até o momento nós não temos uma descrição precisa de como eram feitos esses cultos. E é um dado também muito importante que os guerreiros muitas vezes lançavam dardos, lançavam lanças em direção aos seus inimigos na hora da batalha. E no momento desse lançamento dos dardos, das lanças, eles invocavam o nome do deus Odin. Outro elemento que também nos remete a pistas sobre o deus Odin é justamente os enforcamentos, né, em árvores. Esses enforcamentos que aconteceram desde a Idade do Ferro romana até a Era Viking vão remeter a um culto odínico, né? É possível também encontrar vestígios desses enforcamentos novamente aonde? Em tapeçarias que vão
não só decorar, mas também vão aquecer, né? Porque a tapeçaria é tecida em lã, né? Então ela reveste paredes inteiras e vai conferir ao lugar também não só beleza, não só imponência, não só demonstração de poder daquele que tem uma casa com uma tapeçaria, vai também aquecer o ambiente. Ela não é só estética para ficar bonito e para demonstrar poder e devoção a um determinado Deus. Ela também, a tapeçaria, tem também esse sentido de aquecer ainda mais os ambientes. Então nós vamos encontrar esses vestígios, né, dessas árvores aonde eram feitos esses rituais de enforcamento. E também nós vamos encontrar vestígios de enforcados em árvores, aí novamente em tapeçaria, e logo abaixo desses enforcados uma suástica. Isso remete mais uma vez ao culto do Deus de um só olho. E outro detalhe também fundamental são os corpos do pântano. Na Dinamarca, em determinadas regiões do que hoje é a Dinamarca, foram encontrados vários corpos que, devido à falta de oxigênio nesses pântanos, ajuda na preservação desses corpos e também das cordas que foram usadas para esses enforcamentos. Então, a vítima, né, ia ser sacrificada, um sacrifício por enforcamento, ela era enforcada e depois o seu corpo era jogado no pântano. Né? Então ali o corpo não passa por essa putrefação, por essa decomposição. Os corpos jogados no pântano são preservados, eles não oxidam. E aí é possível, em vários corpos que foram achados, encontrar na pele a marca da corda e também outras análises bem mais pormenorizadas encontram no estômago da vítima a sua última refeição, que geralmente não era uma refeição do qual essa pessoa estava habituada a comer cotidianamente. Era uma refeição que tinha leite, que tinha mel e tinham vários cereais que eram comidos como uma espécie de papa ou uma sopa. Então essa era muitas vezes a última refeição que o enforcado que ia lá visitar o Deus Caolho obtinha. Os grupos sociais mais ligados diretamente ao culto do Deus Odin são os famosos bandos de guerreiros. Esses bandos de guerreiros formavam as comitate dos reis, ou seja, aquela guarda que ficava junto do rei. E há vários pesquisadores alemães que defendem, né, a tese de que a iniciação ao culto ao deus Odin era praticada por esse bando de guerreiros. Mas há um problema, porque não é ainda possível comprovar essa tese de que essa iniciação religiosa, essa iniciação ao culto do deus Odin era praticada por esse bando de guerreiros. Não é possível comprovar ainda essa tese, mas em nenhum momento é possível descartá-la. Ela ainda está em aberto, porque não se sabe o que, por exemplo, amanhã pode ser escavado e pode ser encontrado, ou de repente, num porão de um museu, de uma grande biblioteca, seja achado lá um manuscrito perdido. Ou seja, ainda há muito para se pesquisar e muito para se descobrir sobre o culto do deus Odin. Vários pesquisadores, né, como o Jens Peter Schutt, eles vão mostrar para a gente que ainda tem que se fazer essa pesquisa
E ele também vai apontar como poderia ter sido essa iniciação por esses bandos de guerreiro, analisando algumas sagas islandesas que vão trazer algumas informações para a gente, bem como várias crônicas históricas que às vezes mencionam, não de forma muito detalhada, não de forma muito minuciosa, esse culto. E é também importante lembrar que em algumas embarcações foram encontrados vestígios de calças que eram feitas com pele de urso, né? Então, às vezes, esses vestígios também podem remeter que guerreiros que cultuavam Odin utilizavam peças de roupa feitas com a pele desse animal. E também foram encontradas algumas máscaras também de pele animal em embarcações, e principalmente nós temos a grande evidência que foi encontrada em Hedby, né, ou Tabu, como querem, esses vestígios dessas máscaras feitas com pele de animal que apontam para um culto ao deus Odin. Muitos pingentes foram encontrados também, é uma abundância de pingente que remete ao deus Odin. Muitos desses pingentes, eles têm alguns chifres, e em alguns desses chifres vai aparecer às vezes representações de pássaros que na verdade representam os dois corvos de Odin, Hugin e Muni. E geralmente nesses pingentes que apresentam esses chifres e os que não têm nos seus terminais os pássaros, eles são uma evidência clara de que é a representação dos dois corvos de Odin. E há também, é claro, elmos que foram descobertos da Idade do Bronze, ritualísticos, isso tem que ser muito frisado, são elmos ritualísticos que vão apresentar esses chifres. Não são elmos usados em batalha, são elmos ritualísticos que vão ter esses chifres representando esses dois corvos de Odin. E é importante salientar que tanto os pingentes como os elmos foram descobertos no século XX, ou seja, no século passado. Essa história aí de vikings, de guerreiros nórdicos antigos usarem elmos com chifres é um estereótipo, é sempre bom frisar isso, é um estereótipo, mas que a gente acha divertidíssimo ler as tirinhas do Agar, onde lá todo mundo é chifrudo, do Agar a patinha da Helga, todo mundo usa elmo com chifre. Esse foi um estereótipo criado no século XIX, mais precisamente numa ilustração de 1851. Então, esse chiframento dos guerreiros nórdicos antigos é anterior à descoberta dos elmos e dos pingentes que vão jogar por terra esse estereótipo do viking, do guerreiro nórdico antigo indo para a batalha com elmos de chifre. Isso, lembrando novamente, não passa de um estereótipo criado no século XIX. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal, dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima, tchau!